Você não tem ideia do que quase perdeu. E eu não digo isso para te assustar. Digo porque existe um tipo de aviso que não volta duas vezes do mesmo jeito. Existe um tipo de porta que o céu só abre quando a sua alma já está pronta, mesmo que a sua mente ainda tente se distrair, racionalizar, adiar, fingir que não é com você, mas é com você. E o motivo de esta mensagem ter te encontrado agora é simples e sério. Por um tempo longo demais, Miguel tentou te alcançar pelos caminhos pequenos, pelos detalhes que você chamava de coincidência, pelos arrepios sem motivo, pelos sonhos que pareciam mais reais do que o dia, por aquela música que aparecia do nada com uma frase que te atravessava, por aquele despertar no meio da madrugada, como se alguém tivesse chamado o seu nome. Ele tentou por tanto tempo, e você seguiu vivendo, trabalhando, sobrevivendo, sorrindo por fora e carregando coisas por dentro que ninguém viu. E ainda assim, ele não parou. Só que desta vez é diferente. Desta vez ele não vem com a espada levantada para te impressionar. Ele vem em lágrimas, e isso muda tudo. Há momentos em que até os anjos ficam em silêncio. Há instantes em que o céu inteiro parece prender a respiração porque uma decisão está se aproximando do ponto sem retorno. E foi exatamente isso que Miguel viu. Ele viu uma contagem regressiva no reino espiritual. Uma linha ficando fina demais, um tempo se fechando como uma janela ao final do dia. Ele viu algo se movendo pelas suas costas, algo que você ainda não sente, mas que o céu sente. E foi por isso que ele chorou seu nome. Não porque ele é fraco. Miguel não chora por fraqueza. Ele chora quando percebe que o amor está prestes a ser perdido por distração, quando percebe que um milagre está pronto para pousar. Mas a pessoa está prestes a sair do lugar onde a bênção foi marcada. Ele chorou porque te viu chegando perto tantas vezes, e por um detalhe, por um atraso, por uma conversa errada, por uma escolha feita no cansaço, você não recebeu. E ele sabe como isso dói. Ele sabe o quanto você tentou continuar acreditando quando parecia que nada confirmava. Ele sabe o quanto você orou no seu momento mais baixo, naquele canto de silêncio que ninguém conhecia, e depois levantou como se nada tivesse acontecido, porque a vida não te deu luxo para parar. Ele viu tudo. E é por isso que ele está aqui agora, insistindo, chamando, pedindo que você não ignore desta vez. Existe uma razão pela qual você sente essa atração estranha agora, como um alarme silencioso disparando no peito. Existe uma razão pela qual, mesmo cansado, mesmo sem vontade, algo em você te mantém aqui, te mantém ouvindo. Esse algo não é ansiedade, não é imaginação. É a parte da sua alma que reconhece quando o céu está tentando te proteger. E sim, proteger. Porque o aviso não é sobre medo, é sobre preparo. É sobre você não descobrir uma verdade importante quando já for tarde demais para reorganizar o coração. É sobre você não perceber depois que alguém tomou decisões no seu entorno sem que você participasse. É sobre você não olhar para trás e pensar: eu senti, eu pressenti, eu tive sinais, mas eu deixei passar. Não desta vez. Miguel viu uma conversa acontecendo a portas fechadas. E quando eu digo isso, eu não estou falando apenas de uma sala física. Às vezes é uma sala física. Às vezes é uma troca de mensagens, um sussurro entre duas pessoas, uma opinião repetida, uma ideia plantada. Mas existe uma conversa sobre você, e o mais inquietante é isto. As pessoas nessa conversa não são estranhas. São pessoas que você conhece, pessoas com quem você já riu, pessoas com quem você já compartilhou memórias, pessoas que, em algum nível, tiveram acesso ao seu coração, à sua história, ao seu nome. E Miguel não está te dizendo isso para te tornar paranoico. Ele está te dizendo para que você acorde, para que você não confunda familiaridade com pureza, para que você não confunda sorriso com intenção, para que você não entregue mais do que deveria a quem não carrega o mesmo cuidado que você carrega. Talvez você já tenha sentido isso. Aquele desconforto que surge do nada depois de uma conversa aparentemente normal. Aquele aperto no estômago que aparece quando alguém elogia você, mas o elogio parece ter uma sombra. Aquele impulso de se afastar e você não entende por quê. Você tentou chamar de coisa da sua cabeça.
Você tentou ser maduro, você tentou ser pacífico, você tentou não julgar. E o céu honra um coração que não quer acusar. Mas existe um ponto em que a inocência vira brecha, e Miguel, como guardião, não pode permitir que você continue oferecendo brechas sem perceber. Há uma mentira por trás de um sorriso ao seu redor. Há uma história sendo montada em silêncio. Há uma decisão sendo preparada sem que você tenha voz. E o céu está te avisando antes, porque o céu ainda pode reorganizar as peças enquanto você participa. Entenda isso. O céu só pode ir até certo ponto sem a sua escolha. Deus te deu livre arbítrio. E isso não é uma punição. É um poder. É por isso que Miguel está tão insistente. Porque ele pode bloquear ataques, sim. Ele pode desviar armadilhas, sim. Ele pode segurar certas coisas enquanto você dorme, sim. Mas chega um momento em que a proteção precisa da sua concordância. Chega um momento em que o escudo que está ao redor da sua vida começa a depender da sua postura, da sua atenção, da sua obediência interior. E a obediência não é ser perfeito. A obediência é estar presente. É parar de ignorar o que você sabe por dentro. É parar de se abandonar para manter paz falsa. É parar de fingir que não viu para não ter que agir. E aqui está a parte que Miguel precisa que você entenda com o coração. Há um milagre circulando você agora. Ele já saiu do céu. Ele já está em trânsito. Ele já está se aproximando do seu caminho. Mas ele não virá com um anúncio alto. Ele não virá com fogos. Ele não virá com um letreiro dizendo milagre. Ele virá disfarçado de normal. Pode parecer uma oportunidade pequena. Pode parecer uma conversa casual. Pode parecer uma mudança repentina de planos. Pode parecer um encontro improvável. Pode parecer um documento, uma ligação, uma porta. E quando você entrar nisso, tudo vai parecer divinamente diferente. Porque esse milagre é resposta. É resposta de uma oração que você sussurrou quando estava no seu momento mais baixo, quando você acreditou que ninguém estava ouvindo, quando você já não tinha forças para fazer discursos, só tinha força para dizer: Deus, se você existe, me vê. E o céu viu. Deus ouviu. E o céu embrulhou esse pedido em tempo divino. O tempo é agora. A semana é agora. Só que existe um perigo acoplado junto com a bênção. E este é o padrão. Quando uma porta de favor se abre, uma distração aparece na mesma semana, uma tentação, um ruído, um drama, uma confusão, um convite para você reagir com emoção, um retorno do passado, algo que parece urgente, mas que não é, algo que tenta te tirar do centro e te fazer perder o momento. E Miguel está te avisando justamente disso. Se você responder incorretamente ao que está vindo, você pode atrasar sua promessa por meses, ou pior, perder o acesso a algo que foi preparado para você. Não porque Deus quer te punir, mas porque leis espirituais são reais. O que você alimenta cresce. O que você aceita entra. O que você ignora volta mais caro. E milagres são sensíveis. Eles batem uma vez, talvez duas, e então são redirecionados para onde há espaço, paz e fé para receber. Você pode estar nessa linha tênue agora. A fronteira entre receber tudo e ver passar. E eu preciso ser direto com você. Esta mensagem não é como as outras. Ela é pessoal. Miguel está dizendo: eu tentei te avisar por tanto tempo, e agora estou em lágrimas porque você está perto demais para perder por distração. Ele está dizendo: se você ignorar agora, você não poderá dizer que ninguém te avisou. E isso é forte, mas é misericórdia. Porque antes de algo grande mudar, o céu costuma enviar um último aviso. Não para te amedrontar, para te alinhar. E o alinhamento começa no simples. Começa no seu sim. Porque no reino do Espírito, o seu sim tem mais poder do que você imagina. O seu sim destranca movimento. O seu sim autoriza proteção. O seu sim organiza o caos. O seu sim fecha portas erradas e abre portas certas. E eu sei que você já disse sim antes e mesmo assim se frustrou. Eu sei que você já tentou acreditar e pareceu que nada mudou. Mas aqui está o que Miguel quer te mostrar. Você estava sendo protegido o tempo todo, só que você não via a armadilha que foi cancelada.
Você não via o ataque que foi interrompido. Você não via a traição que foi desfeita antes de tocar em você. Você só via os atrasos. E você confundiu atraso com rejeição. Você confundiu porta fechada com maldição. Você confundiu silêncio com abandono. E Miguel diz: não foi rejeição, foi redirecionamento. Não foi maldição, foi cobertura. Você não foi esquecido. Você foi escondido por um tempo como alguém em camuflagem, não porque era fraco, mas porque estava sendo desenvolvido. E agora a cobertura está sendo levantada. É por isso que certas coisas quase deram certo e depois desmoronaram. É por isso que pessoas se aproximaram e depois foram embora. É por isso que o sucesso bateu e depois sumiu. Você achou que era azar. Você achou que era instabilidade. Você achou que era você. Mas Miguel diz, era proteção. O céu não deixou certas portas abrirem porque o que estava do outro lado teria atrasado seu destino. Um emprego que teria drenado sua alma. Uma pessoa que teria deformado sua identidade. Uma situação que teria roubado a sua paz. O céu segurou. E você chamou de demora. Só que agora o atraso acabou. O sinal verde foi dado. E é por isso que Miguel está tão intenso. Porque quando o céu libera, o inimigo tenta confundir. Quando o céu abre, a distração tenta puxar. Quando o céu promove, o ruído tenta diminuir. Você precisa estar mais desperto do que nunca. E aqui entra a parte que você talvez não queira ouvir, mas precisa. Existe ciúme escondido ao seu redor. Existe gente que ressente a sua luz. Gente que não vai dizer. Gente que até aparenta apoiar. Mas por dentro se inquieta com o seu crescimento. Porque quando você se levanta, você expõe o quanto outros escolheram se acomodar. Quando você floresce, você mostra o quanto outros vivem de máscara. Quando você entra em propósito, você incomoda quem vive de comparação. Miguel não quer que você os enfrente. Ele quer que você proteja sua energia. Não lute, não exponha, não faça show. Apenas se eleve silenciosamente, porque quanto mais alto você subir, menores eles se tornam. E o céu está prestes a te levar tão à frente que eles não poderão alcançar. Só que você precisa parar de entregar acesso ao que não tem maturidade para te acompanhar. E sim, isso pode significar separação. Porque o próximo nível requer separação. Não por arrogância, por obediência. Existem pessoas que você tem carregado que nunca foram designadas para este capítulo. Você sabe disso. Você sente isso. Elas drenam, elas duvidam, elas ironizam, elas minimizam, elas falam contra seus sonhos como se estivessem sendo realistas. Mas no fundo, é medo delas. E você se segura por culpa, por história, por solidão, por pena, por hábito. Miguel diz, chega, é hora. Corte o laço com amor. Desapegue-se sem ódio. Porque se você trouxer certas energias para o seu próximo movimento, elas envenenarão seu milagre por dentro. O céu já expôs o coração delas, você viu. Você sentiu, você só não queria admitir. Mas agora não é hora de sentimentalismo. É hora de alinhamento. E se isso te assusta, eu entendo. Porque mudança assusta. E aqui está outra coisa que Miguel revelou. Há uma mudança de localização vindo para você. Sim, espaço físico. Casa, cidade, trabalho, ambiente. Algo está prestes a se mover no seu mundo externo, não para caos, mas para alinhamento. O céu viu onde você mora, quem te cerca, a energia perto de você. E o céu decidiu que não é mais bom o suficiente para o que ele vai te entregar. Você não constrói palácios em solo instável. E Deus está assegurando sua fundação. Talvez a mudança venha devagar, talvez venha de repente. Talvez venha como uma oportunidade. Talvez venha como uma necessidade. Talvez venha como uma porta que se abre e você não esperava. Não resista. Mesmo que te dê medo, Deus está realocando você para proteger o que Ele está prestes a abençoar. E quando Deus realoca, Ele não está te tirando, Ele está te posicionando. Nos próximos dias, preste atenção ao que cai sem você forçar, o que seca sem você perseguir, o que desaparece sem você entender. Isso é subtração divina.
E quando Deus subtrai, dói primeiro e faz sentido depois. A amizade que esfria, a oportunidade que some, a pessoa que se afasta. Você vai querer interpretar como rejeição. Miguel diz, não persiga, agradeça, porque do outro lado da poda vem promoção. O céu está limpando o caminho, não para te humilhar, para te acelerar, porque você está prestes a experimentar o que o céu chama de alinhamento acelerado. Algo que deveria levar anos pode acontecer em dias. Só que você precisa estar pronto para se mover quando o sinal vier. E o sinal nem sempre faz sentido no início. O sinal às vezes parece desconfortável, inesperado, como desvio. E é exatamente aí que a maioria perde, esperando que tudo faça sentido para obedecer. Miguel diz, este milagre é para os ousados, para os que se movem com fé antes da prova, para os que preparam espaço antes de ver a entrega, para os que caminham como se já fosse deles. Porque quando você se move assim, o céu responde mais rápido do que você imagina. E aqui está uma chave que Miguel trouxe com muito cuidado. Você precisa liberar o que continua revisitando a sua mente. Você sabe o que é. A lembrança que volta no fim do dia. O erro que você se pune. A desilusão amorosa. A oportunidade perdida. A pessoa que escolheu outra pessoa. A cena que você reencena como se pudesse mudar o final. Você ainda está carregando isso e está lotando o espaço onde o seu milagre deve pousar. Deixe ir. Não porque os outros merecem, mas porque você merece. Você merece paz. Você merece plenitude. Você merece alegria que não depende de circunstância. E essa alegria está esperando do outro lado da sua libertação. Miguel está pronto para te defender enquanto você avança, mas ele não pode se mover se você não se mover. As asas estão estendidas, a espada está desembainhada, mas ele precisa do seu sim. Ele precisa que você diga por dentro, sim, estou pronto. E talvez você não se sinta pronto, mas pode escolher estar disposto. Disposto já é porta. E porque esta mensagem é tão precisa, Miguel também te dá sinais de confirmação. Ele diz que alguém está prestes a dizer algo para você. Uma frase, uma pergunta, uma sentença que parece pequena, mas não é. Você vai saber quando ouvir. Vai soar estranho e familiar ao mesmo tempo, como déjà vu. Você pode estar numa fila, num corredor, numa conversa simples, e de repente alguém solta uma frase que te dá um arrepio. Não descarte. Isso não será aleatório. Será a confirmação de que o céu alinhou tudo. E ele diz mais, nas próximas 24 horas você perceberá códigos. Sim, códigos. Um nome que surge do nada, um número repetido, uma música específica, um sonho vívido, uma lembrança que volta com força. Não ignore, não minimize, não diga besteira. O céu usa detalhes porque detalhes atravessam defesas. E eu preciso falar de outra parte delicada que Miguel incluiu, porque não é por acaso que ela aparece. Alguém que te deixou há muito tempo, física ou emocionalmente, pode ainda estar vivo. Pode não estar mais aqui. Pode ser alguém que te marcou. Pode ser alguém que partiu sem dizer tudo. Miguel diz que existe uma verdade que precisa ser entregue para fechar um ciclo. Algo que não foi dito quando havia tempo. Algo que ficou preso. E essa mensagem começa a abrir esse canal de cura. Você pode ouvir sussurros em músicas, pode sonhar com essa pessoa, pode lembrar de uma frase antiga, pode sentir uma saudade diferente, não de dor, mas de entendimento. Isso não é para te afundar, é para te libertar, porque você não foi abandonado, você não foi amaldiçoado, você foi marcado, observado, escolhido, mesmo quando não parecia. E nas noites em que você chorou até o silêncio e perguntou se Deus era real, Miguel ouviu. Ele sussurrou de volta. Só que sua dor estava alta demais para perceber. Isso não é culpa sua. O céu entende, mas agora seu coração está mais suave. A casca rachou, e isso é tudo que o céu precisava. Uma abertura, só uma, para entrar e consertar o que está quebrado, não só por fora, mas lá no fundo. Agora ouça isto com muita seriedade. O que acontece nos próximos 7 dias definirá a direção. E o que acontece nos próximos 14 dias
pode definir o resto do seu ano. Haverá mudanças repentinas, haverá silêncio incomum, haverá elevação rápida, haverá uma grande surpresa. Mas não se alarme, é assim que o alinhamento divino se parece, nem sempre é alto. Às vezes é estratégico e silencioso, e Miguel já começou a caminhar à sua frente para organizar os próximos passos. Só que existe um último teste que costuma vir silenciosamente. Alguém do seu passado pode retornar. Não porque mudou, mas porque sente sua energia subindo. Seja perspicaz. Não deixe o conforto antigo te distrair do novo propósito. Você se formou de quem você era. Não volte por hábito. Este é um momento para declarar o que você quer. Não desejar, declarar. Porque o céu responde à clareza. E a clareza é uma arma espiritual. Você percebeu como sua vida inteira parece ter sido um treino para este ponto? Você passou por perdas que te ensinaram a não se apegar. Você passou por atrasos que te ensinaram a não desistir. Você passou por traições que te ensinaram a discernir. Você passou por portas fechadas que te ensinaram a buscar a porta certa. E agora o céu diz: chega de sobreviver. É hora de entrar em promessa. Deus não está apenas respondendo orações, Ele está recompensando obediência. E a recompensa não será pequena. Ela será pública, inegável e irreversível. Não porque você é melhor do que ninguém, mas porque você ficou de pé quando seria mais fácil se amargar. Você manteve gentileza quando a amargura tentou bater na porta. Você escolheu perdoar quando poderia destruir. Você falou amor quando poderia explodir. E você não tem ideia do que isso cancelou no reino invisível. Uma armadilha estava sendo montada. Uma armação estava se formando. Seu nome estava envolvido. E por causa da sua postura, o céu interveio. Miguel bloqueou. Deus sorriu. E agora não só você está protegido, como você está sendo recompensado. Uma reversão divina está sendo escrita a seu favor. O que tentaram para o mal será transformado em testemunho. E os que torciam contra vão se confundir. Porque não é sorte, é cobertura. E por falar em testemunho, Miguel diz que você está prestes a ser revelado. Por anos você esteve em camuflagem espiritual. E você achou que era invisibilidade. Você achou que era estagnação. Você achou que ninguém via. Mas era desenvolvimento. O céu estava construindo estrutura dentro de você. Porque quando a luz acende forte demais, cedo demais, ela atrai coisas que você ainda não sabe administrar. E agora você sabe mais do que antes. Agora você aguenta mais do que antes. Agora você discerne mais do que antes. E é por isso que a cobertura está sendo levantada. As mesmas bocas que zombaram vão falar seu nome com admiração. As mesmas pessoas que te diminuíram vão ter que ver o céu fazendo na sua vida o que nenhum homem poderia bloquear. E isso vai doer para alguns. Vai acender inveja em outros. Mas não é sua missão convencer ninguém. É sua missão obedecer. E aqui está a instrução mais prática e mais poderosa que Miguel deu. Os próximos 3 dias são sagrados. Trate-os como terra santa. Acorde um pouco mais cedo, mesmo que seja 15 minutos. Fique em silêncio antes do barulho do mundo. Escreva o que você sente, não para publicar, para reconhecer o que o céu está te mostrando por dentro. Preste atenção aos sinais, aos números, aos sonhos, às pessoas que entram em contato do nada. Nada disso será do nada. Serão veículos de entrega. E no 3º dia, algo que você tem tentado mudar por meses vai se quebrar. Pode ser um hábito, pode ser um medo, pode ser um ciclo, pode ser uma compulsão, pode ser uma tristeza repetida. Você vai sentir. O ar vai parecer mais leve, o quarto vai parecer diferente. Você vai saber no espírito. E se você conseguir jejuar do medo por 72 horas, o céu fará o que o homem não poderia. Jejuar do medo significa não alimentar pânico, não alimentar drama, não alimentar comparação, não alimentar a urgência falsa. Significa escolher paz como postura, porque a recompensa só pode pousar onde há paz. E talvez agora você esteja pensando: eu não sei se consigo. Eu estou cansado, eu estou machucado, eu estou confuso. E Miguel responde com uma ternura firme:
Eu sei. Por isso eu chorei. Eu chorei porque você está tão perto. E você nem percebe o quanto está perto. Você acha que ainda falta muito. O céu diz que você está na porta. E a porta só precisa ser aberta. Não com força, com presença. Você não precisa resolver a vida inteira hoje. Você só precisa não ignorar. Você só precisa não fugir. Você só precisa não se esconder. Você só precisa parar de enterrar mensagens como fez antes. Porque o céu notou que você enterrou. E o céu perdoou. Mas desta vez, eles estão observando de perto. Porque esta janela não ficará aberta por muito tempo. E se você quiser uma prova de que esta mensagem é para você, veja isto. Você ficou até aqui. Você poderia ter saído. Você poderia ter rolado. Você poderia ter se distraído. Mas você ficou. E isso significa que sua alma sabe algo que sua mente ainda não alcançou. É tudo que o céu precisava. Um fragmento da sua atenção, uma pequena abertura no seu coração. É por isso que eu te peço uma coisa simples, não como obrigação, mas como ato espiritual. Se essa mensagem está falando com você, diga por dentro, ou mesmo em voz baixa, agora, de forma clara. Se eu recebo o que é destinado a mim, e se você quiser selar isso ainda mais, escreva essa frase em algum lugar que você veja depois. Até nos comentários, se você sentir. Não por mim, por você. Porque quando você declara, você se alinha. E quando você se alinha, o céu se move. Agora, a parte final do aviso é esta. Não se mova baseado em emoção nesta próxima semana. Mova-se baseado em instrução. Algo que você orou está vindo, mas não parecerá com o que você imaginou. Pode vir disfarçado de responsabilidade, de silêncio, de uma pessoa que você não esperava. Pode até parecer perda. Mas espere antes de reagir. Deixe Deus terminar a cena. Você está no fim de um filme espiritual e ainda não viu a reviravolta. Quando ela vier, vai tirar o seu fôlego. E Miguel diz que 3 coisas estão sendo enviadas. 3. Uma confirmará. Uma expandirá. Uma cumprirá. Pode ser um documento, uma ligação e uma porta. Pode ser outra combinação na sua vida. Mas você vai reconhecer o padrão. E para receber, você precisa permanecer emocionalmente imóvel o suficiente. O inimigo quer você cansado, distraído, irritado, impaciente. Não dê a ele o que ele quer. Fique quieto por dentro. Fique alerta. Fique ancorado. Você já passou pelas partes mais difíceis. O que vem agora é recompensa, e recompensa cai onde há paz. E se, no meio disso, uma confusão tentar se levantar, lembre-se do que Miguel disse. Logo antes de uma grande transformação, o inimigo frequentemente envia confusão. Você vai duvidar de pessoas que ama. Você vai questionar decisões sobre as quais estava seguro. Você vai se sentir sozinho por um momento. Mas isso não é abandono, é ativação. Miguel está removendo o ruído para que você ouça a instrução real. Deus não está silencioso. Ele é seletivo. E Ele está prestes a te dizer exatamente o que fazer a seguir se você permanecer perto. Porque a verdade final é esta. Você não encontrou esta mensagem. Esta mensagem te encontrou. Ela te encontrou no segundo exato em que você estava pronto para subir. Nem todos entenderão. Tudo bem. Isto não era para eles. Foi uma conversa entre você, o céu e o guerreiro, que nunca parou de lutar pelo seu futuro. Miguel não está mais chorando porque ele sabe que você ouviu. Ele sabe que você entendeu. Ele sabe que você está finalmente pronto. E agora o céu pede uma coisa que parece simples, mas muda atmosferas. Fale isso hoje, mesmo que seja em um sussurro. Eu recebo o que é destinado a mim. Eu rendo meus medos. Eu caminho em direção ao meu milagre. Eu confio que o céu sabe exatamente do que eu preciso. E quando você disser, algo se moverá. Uma porta se abrirá. Um atraso se quebrará. Uma presença que observava de longe dará um passo para trás. E a vida vai começar a mudar de um jeito que você não vai precisar anunciar. As pessoas vão perceber. O mundo vai sentir. E você vai olhar para trás, muito em breve, e entender por que teve que esperar. Porque este próximo capítulo valerá a pena. Se você sente que pode, faça mais uma coisa.
Compartilhe esta mensagem com alguém que você ama e que está precisando de um sinal. Às vezes, o céu usa a sua obediência como ponte para salvar outra história. E enquanto você faz isso, respire fundo, abra as janelas, deixe ar novo entrar e diga com o coração inteiro, como quem finalmente para de fugir: estou pronto, eu não vou ignorar. Eu confio no tempo. Eu caminho com o céu agora. E quando você disser, saiba que Miguel está ao seu lado, espada abaixada, asas abertas, não para te apressar por ansiedade, mas para te conduzir com proteção. A contagem regressiva não é para te apavorar, é para te posicionar. E você acabou de se posicionar.